Em seguida tenho aqui os pontos baixos e um espaço de uma corrente. Pulo um ponto baixo no espaço de uma corrente e levanto um ponto baixo. Laço a agulha, pulo o ponto baixo, vou para o próximo ponto alto relevo, este primeiro que está do lado de dentro do pinho, eu levanto 2 pontos alto relevo sobre ele. Nos demais, vou fazer um ponto alto relevo para cada um de base, exceto o último ponto alto relevo. Ficando assim. Agora aqui, para este Vzinho das correntes dupla, eu vou fazer uma corrente, sem laçar a agulha, vou introduzir a agulha aqui atrás dessa laçada dupla, agora sim laço, levanto uma laçada, laço aqui por trás e levanto a laçada. Aqui fiz uma laçada dupla em relevo. Ok? Agora faço uma, duas, 3 correntes, laço a agulha, aqui nesse espaço de 3 correntes vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Sem laçar a agulha, vou fazer uma laçada dupla em relevo sobre a que está na base, desta forma. Ficando assim. Em seguida faço uma corrente e volto a trabalhar os pontos alto relevo do pinhos, exceto este primeiro que eu pulo, vou para o segundo e inicio os pontos altos relevo. Lembrando que este último ponto alto relevo aqui do pinhos do lado de dentro, eu levanto 2 sobre ele. A seguir eu tenho um ponto baixo, pulo no espaço de uma corrente e levanto o ponto baixo. Laço novamente a agulha, vou para o próximo ponto alto relevo e levanto 2 pontos alto relevo sobre ele. Bom, a seguir eu tenho os próximos pontos alto relevo, não vou trabalhar o último e vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui neste ponto V de alças duplas em relevo, ok? E vou seguir assim por toda a volta do tapete. Já estou finalizando mais esta carreira, já fiz aqui os pontos V com ponto alto no meio. Aqui eu faço uma corrente. Vou fazer o ponto de união no primeiro ponto alto relevo de início, com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, eu vou caminhar para o próximo ponto alto relevo com um ponto baixíssimo. Desta forma, levanto uma corrente, laço a agulha e neste mesmo ponto que eu levantei uma corrente, vou levantar o próximo ponto alto relevo. Laço a agulha, vou fazer um ponto alto relevo para cada ponto alto relevo de base. Aqui eu levantei 1, 2, 3, 4 pontos alto relevo, ok? Agora para esta carreira, esta parte do pinhos aqui tem uma diferença. Aqui no meio eu só tenho um ponto baixo, então eu não tenho corrente de separação, ou de espaço, ou de intervalo, como preferir, ok? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou fechar esse núcleo do pinhos. De que forma? Laço a agulha, tenho aqui este último ponto alto relevo, introduzi a agulha aqui abaixo dele, e no primeiro aqui, do outro lado, eu vou introduzir a agulha sobre ele também, pegando os dois. Agora laço a agulha mais uma vez e vou passar
esta laçada aqui por baixo dos dois. Dessa forma, eu estou unindo os dois pontos, transformando em apenas um. Laço a agulha e faço ponto alto relevo normal. Desta forma. Ok? Então aqui eu fiz uma diminuição. Antes nós estávamos aumentando e agora eu fiz a diminuição para fechar o meio aqui do pinhos. Combinado? Agora vou para o próximo, laço a agulha, para o próximo ponto alto relevo, levanto ponto alto relevo sobre ele. E assim pelos demais, exceto o último que nós vamos deixar de fazer. Tenho aqui o último, não vou fazer, então aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos alto relevo. Combinado? E dando sequência, fizemos aqui a parte do pinho. Agora vamos para a parte das laçadas dupla em relevo. Feito o último ponto alto relevo aqui, faço uma corrente. Eu tenho aqui a primeira laçada dupla em relevo. Vou fazer um ponto V em laçada dupla sem relevo, ok? Então, sem corrente na agulha, vou introduzir aqui acima dessa laçada e levanto uma laçada dupla, desta forma. Feito isso, vou fazer uma, duas correntes, 3. Volto aqui na mesma laçada e levanto mais uma laçada dupla. Ficando dessa forma. Combinado? Em seguida, faço uma, duas, 3 correntes. Feito as 3 correntes, eu tenho aqui um ponto alto no meio. Aqui eu vou fazer uma pipoca com 7 pontos alto duplo. Laço a agulha 2 vezes e aqui em cima desse ponto alto vou levantar 7 pontos alto duplo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta mais um. Bom, levantei aqui os 7 pontos alto duplo. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto, laçar aqui a agulha com essa última laçada, puxar aqui por trás e levantar aqui uma alcinha. Eu fiz com ponto alto duplo para que fique bem mais em relevo este ponto pipoca, ok? Se você preferir fazer com ponto alto, normal, tudo bem. Feito isso, vou fazer uma, duas, 3 correntes, como aqui antes da pipoca, ok? Feito isso, à frente eu tenho aqui a laçada dupla em relevo, vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Sem dar laçada na agulha, acima da laçada, levanto uma laçada, laço a agulha, segunda laçada, laço a agulha, derrubo as laçadas e as últimas duas que ficaram na agulha. Em seguida faço 3 correntes. 1, 2, 3. E volto a fazer outra laçada dupla. 1, 2. Laço, derrubo as laçadas e as últimas duas. Ficando desta forma, ok? Feito isso, uma corrente. Laço a agulha, pulo o primeiro ponto alto do próximo pinho.
Vou para o segundo e levanto um ponto alto relevo para cada um que está na base. Ok? Então eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta do tapete. Não se esqueça que ao chegar aqui no meio do pinho, faça o mesmo que eu fiz aqui. Combinado? E o restante é da mesma forma. Bom, já estou finalizando mais esta carreira. Fiz aqui uma corrente e vou fazer a união com ponto baixíssimo no ponto alto relevo, o primeiro de base. Feito o ponto baixíssimo, vou caminhar com o ponto baixíssimo para o próximo ponto alto relevo e levanto uma laçada. Feito isso, vou levantar aqui uma corrente, laço a agulha e no mesmo ponto alto relevo de base, vou levantar um sobre ele. E sigo fazendo ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo, exceto o último deste conjunto. Ok, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos alto relevo. Observem que aquele que eu fiz aqui no meio do pinhos, onde eu uni dois, eu fiz um sobre ele, ok? Feito isso, vou fazer uma corrente e tenho aqui esse ponto V em alças dupla. Vou fazer uma alça dupla nesta primeira alça dupla, só que agora em relevo. Fiz uma correntinha, passo a agulha aqui por trás, laço, laço novamente, passo a agulha por trás, laço e levanto a laçada, laço e derrubo as laçadas, restando duas na agulha, laço e derrubo as laçadas. Ok? Feito isso, faço uma corrente e aqui nesse intervalo de correntes eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, uma corrente. Vou para a próxima e vou levantar uma laçada dupla em relevo. Ficando assim. Feito isso, vou fazer uma corrente e aqui, onde eu fiz a união do ponto pipoca, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho o ponto pipoca, nesse meio aqui, introduzo a agulha, levanto a laçada e faço o ponto baixo. Uma corrente. Tenho aqui a próxima laçada, vou fazer uma laçada dupla em relevo sobre ela. Em seguida faço uma corrente, neste intervalo de corrente entre uma laçada dupla e outra, levanto um ponto baixo. Uma corrente e volto a fazer uma laçada dupla em relevo sobre a de base. Ficando desta forma. Uma corrente. Pulo o ponto alto relevo de base do próximo pinho. No segundo, vou levantar um ponto alto relevo. E sigo fazendo ponto alto relevo sobre cada ponto alto relevo de base.
Cheguei aqui ao final, este último eu não vou trabalhar ponto alto relevo sobre ele, faço uma corrente e volto a fazer a repetição por toda a volta do tapete. Ou seja, aqui eu tenho uma laçada dupla, faço uma laçada dupla em relevo sobre ela, uma corrente, um ponto baixo no espaço entre uma e outra, uma corrente, laçada dupla em relevo, uma corrente, vou para o meio da pipoca, introduzo a agulha, levanto um ponto baixo. E vou fazer assim, essa repetição por toda a volta do tapete. Estou finalizando mais esta carreira. Fiz aqui uma corrente, vou fazer mais uma laçada dupla em relevo. Uma corrente e vou fazer o ponto de união aqui no primeiro ponto alto, relevo, com ponto baixíssimo. Finalizando esta carreira. Agora vamos para a próxima carreira. Eu caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, levanto uma laçada, que é esta. E aqui nesse mesmo ponto levanto uma corrente, laço a agulha e neste mesmo ponto vou levantar um ponto alto em relevo. E aqui eu tenho os demais pontos altos relevo, faço um para cada de base, exceto o último desta carreira. Ou melhor, deste pinho. Agora sim, deixo de fazer o último e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos alto relevo, ok? Porque aqui nós estamos diminuindo o pinho, ok? Feito isso, faço uma corrente, tenho uma frente aqui na base, uma laçada dupla em relevo, faço uma laçada dupla em relevo sobre ela. Após uma corrente, eu tenho aqui uma corrente de espaço, um ponto baixo e uma corrente. Nesta primeira corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo sobre o ponto baixo que está no meio. E nesse próximo espaço aqui de uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Então aqui eu fico com uma corrente, 3 pontos baixos e agora mais uma corrente de espaço. Faço uma laçada dupla sobre a laçada dupla de base. Desta forma. Feito isso, faço uma corrente. Aqui no meio da pipoca eu tenho um ponto baixo. Eu vou fazer uma laçada dupla sobre ele, ficando desta forma, ok? Feito isso, uma corrente, tem uma frente aqui, um espaço de uma corrente e a laçada dupla em relevo. Vou fazer uma laçada dupla relevo sobre ela. Observem que está diminuindo, ok? Feito a laçada dupla em relevo, faço uma corrente, tenho à frente o espaço de uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Vou fazer o mesmo que fiz aqui. Um ponto baixo na corrente, ponto baixo sobre o ponto baixo e um ponto baixo no espaço de uma corrente. Feito isso, uma corrente e uma laçada dupla em relevo sobre a que está na base. Ficando assim. Uma corrente e volto a trabalhar os pontos alto relevo do próximo pinho.
Sempre aqui eu estou diminuindo, pulo o primeiro e deixo de fazer o último. E vou seguir fazendo assim por toda a volta do tapete. Olha só. E assim será essa próxima carreira, ok? Estou finalizando mais uma carreira, fiz aqui a última laçada dupla em relevo desta carreira. Faço uma corrente e vou fazer a união com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto relevo que eu levantei. Agora, para a próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto alto relevo. Levanto uma corrente, laço a agulha e sobre este ponto alto relevo, levanto um ponto alto relevo sobre ele. E para os demais, levanto um ponto alto relevo, no total de 3 pontos alto relevo deste pinho. Deixando de fazer o último e o primeiro, no total de 3 pontos altos relevo. Após isso, faço uma corrente, tenho à frente uma laçada dupla em relevo, volto a fazer uma sobre ela. Feito isso, uma corrente. À frente eu tenho um espaço aqui de uma corrente, vou fazer um ponto baixo sobre esse espaço. Em seguida, vou levantar 7 correntes. Após levantar 7 correntes, faço um ponto baixo no espaço de uma corrente. Feito isso, levanto uma corrente. Sem laçar a agulha, vou levantar uma laçada dupla em relevo, sobre a laçada de base. Feito isso, sem corrente de espaço, laço a agulha e vou fazer um ponto alto relevo nesta laçada dupla em relevo. Apenas um ponto alto em relevo. Desta forma. Sem laçar a agulha, volto a fazer laçada dupla em relevo sobre laçada dupla relevo de base. Uma corrente. No espaço de uma corrente, levanto um ponto baixo. Em seguida, levanto 7 correntes. Feito as 7 correntes, no espaço de uma corrente, levanto um ponto baixo. Desta forma. Uma corrente e faço laçada dupla relevo sobre a laçada dupla relevo de base. Uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto alto relevo do pinho. No próximo, levanto um ponto alto relevo, seguido por mais 2. A seguir, basta fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, por toda a volta do tapete, ficando assim.